acho que até falir faz parte do processo, né? A gente aprende, mas não quer dizer que é bom falir, que a gente vai ter que falir sempre. Como identificar, sabe, se o meu produto realmente é uma necessidade ou é uma oportunidade de mercado? Mas acho que tem muito profissional por aí abrindo empresa, às vezes sem entender se o produto dele realmente tem utilidade, né? Sim, o que a gente está experimentando no mercado, Renato, hoje em dia, eu vejo jovens, o lugar de eles buscarem uma oportunidade de trabalho numa empresa grande, média grande, como eu fiz no passado, hoje em dia os jovens abrem uma empresa, saem da faculdade, têm uma ideia e quer transformar aquela ideia num produto. E a gente vê muitas startups que estão nascendo. É um movimento muito interessante, porque é um movimento cheio de energias, de novidades, de descobertas. É um caminho um pouco mais difícil, porque a maioria dessas startups, elas não passam daquela fase que é chamada o Vale da Morte, né? Agora, a tua pergunta é uma pergunta interessante. Como eu faço para ver se aquele produto realmente pode se tornar algo interessante para o mercado? Antes de pensar o produto, temos que pensar o problema, como eu estava te dizendo antes. A gente não tem que vender o produto que temos no bolso. A gente precisa entender qual é o problema que o mercado tem, qual é o problema que eu estou enxergando que pode ter. Por exemplo, mobilidade urbana em cidade interior. As grandes empresas, tipo a Uber, a 99, elas não atendem cidades menores, por motivos estratégicos deles. Mas o problema da mobilidade existe. Então, uma empresa que vai preencher este gap, este buraco que tem, com certeza vai ter sucesso. Por quê? Porque já se provou e se comprovou que a Uber 99 são empresa de sucesso. Então, às vezes, mais que ser focados no produto, é identificar um problema e como eu posso monetizar aquele problema em termos qual é o tamanho, quantas pessoas têm esse problema. Se é realmente um problema que tem um certo volume, aí cabe pensar em um produto ou um serviço que vá resolver aquele problema. É curioso, né? Porque, na verdade, assim, a maior parte dos desenvolvedores que eu conheço acabam pensando primeiro numa solução sem pensar no problema, né, Mário? Eu vejo vários aplicativos que, com as melhores aplicações do mundo, os melhores códigos, mas que não resolvem quase nada, né? Porque hoje em dia ficou muito fácil desenvolver um aplicativo, isso é ótimo. Eu acho que a tecnologia se tornou muito mais democrática. Antigamente, só poucas pessoas conseguiam desenvolver. Hoje em dia, a linguagem de programação se tornou mais fácil, tem metodologia muito mais fáceis. Então, isso é ótimo, porque isso acaba gerando mais volume. Mas é uma escolha difícil, uma escolha que tem que ser ponderada. Agora, assim, a gente sempre, em inovação, você sempre sabe que de 100 ideias, 5 vão dar certos. As outras 95 eram ruins. Não, mas as pessoas precisavam passar por aquele processo para entender, evoluir e crescer. Então, às vezes, mesmo quando você tem uma empresa que não vai bem e que tem que declarar falência, eu acho que a gente tem que pegar o lado bom dessas coisas. O aprendizado, a jornada é mais importante, às vezes, do resultado final. E na vida é um pouco assim, a gente apanha, cai e levanta novamente. Isso não é só no trabalho, né? Isso em tudo. Nas relações pessoais, com namoradas, namorados, em família. Então, acho que um pouco a gente precisa refletir que não precisa só ser o cara que criou o Facebook, sabe? Não precisa só ser essas estrelas que são gênios raros. A gente pode errar. Acho que a gente tem que se permitir aceitar que pode errar e é importante saber se levantar novamente. E como definir de forma clara, Mário? Acho que também é uma outra dificuldade, até do empreendedor de forma geral, né? Quando começa, ele acha que o produto dele tem que atender a 200 milhões de habitantes no Brasil, né? Tem que atender para todo mundo. O exemplo até que você trouxe de mobilidade, né? Foi muito legal.
mas como definir de forma clara o objetivo do meu novo negócio, para que aí sim eu tenha um plano e possa apresentar isso para o mercado. Sim, um plano de negócio claro. A única certeza que você tem de um plano de negócio é que ele vai estar errado, em alguma coisa ele está errado. Assim, eu acho que mais que clareza, a gente tem que ter essa característica que eu estava te dizendo antes, que é fluidez. A gente tem que entender que precisamos ser flexíveis. Hoje todo mundo fala de metodologia ágil, Scrum, Scrum Master, essas novas formas de desenvolver. Antigamente, você desenvolvia, antes de começar a desenvolver, você fazia um planejamento de 3 meses, desenvolvia durante o ano, entregava o produto depois de 2 anos e começava a testar. Hoje em dia, não. É muito mais tentativa e erro. Você começa a desenvolver, já tem seu produto, rever. Então, é um loop, é um círculo mais rápido. Isso implica o quê? Que não tem como ter uma clareza. Acho que a gente tem que abandonar um pouco essa questão. A gente tem que ter um norte, tem que ter mais ou menos em qual setor eu estou querendo atender. Saúde, educação, quais são os problemas desses setores, o que eu quero fazer neles e estar disposto a se colocar em questão. Eu me lembro, na primeira empresa onde trabalhei, um chefe, muito bom ele dizia, a gente vai mudar a nossa organização até o momento que a gente acha a organização certa. Então, ele quer dizer como estrutura de organização, se a gente se organizava por produto, por geografia. Então, era muito interessante esse conceito que ele me trouxe, que a gente sempre vai ter que mudar até acertar. Que é um pouco que a gente ouve hoje em dia dentro de startup que pivotam. Esse